Já estamos de volta com o seu estilo de vida, hoje conversando sobre a dor da perda. Quando a gente fala sobre as crianças, em relação a, por exemplo, aos amigos imaginários, aquela fantasia que a criança cria. Pode ser que a pessoa que morreu, ou então que o animalzinho que morreu, enfim, aquilo que tinha significado, que foi e não existe mais, seja transformado nessa fantasia, nessa brincadeira de faz de conta que a criança tem constantemente, ou é impossível? Ela entende que o faz de conta dela é uma coisa e que a realidade é outra. A criança, quando ela está em desenvolvimento, é muito comum, sim, ela se apegar a alguns objetos afetivos. Ela, às vezes um ursinho, às vezes um paninho velho. Não tem aquela criança que não quer largar o paninho. Então a criança, ela faz a chupeta, né? Isso, ela faz alguns apegos assim para garantir que ela não vai estar sozinha, para se sentir um pouco mais segura. Então, o amiguinho imaginário, ele não pode ser visto como uma criação totalmente proposital da criança. Não, tem um sentido, ela está vivendo aquilo ali, tem que ser levado em consideração e os pais têm que respeitar ela passar por esse momento lúdico, mas ao mesmo tempo que tem fantasia no meio e que os pais ficam, como assim eu vou estimular isso que não é verdade, né, que não é real? Mas respeitando o momento da criança e trazendo a realidade aos pouquinhos e logo ela amadurece e passa por isso com tranquilidade. Então, a criança muito pequena, ela não manipula, ela não é de propósito. Eu vou criar tudo isso aqui para eles acharem isso ou acharem aquilo. Muitas vezes ela está vivendo, sim, aquilo ali, ela está dando, sim, uma dimensão para aquele amiguinho imaginário e tem que ser levado em consideração. E a partir de que momento a gente precisa identificar, ou a gente pode identificar que essa fantasia passou dos limites? Ou seja, a partir de tal idade, essa criança já deveria estar ciente da realidade, diferenciar, né? Já deveria diferenciar corretamente aquilo que é fantasia, aquilo que é realidade, mas ela não consegue ainda, e aí a partir disso nós precisamos procurar uma ajuda profissional. Qual é a idade ideal? Não tem idade ideal. Eu digo assim que tem o momento que os pais percebem que o desenvolvimento dela não está acontecendo da forma que deveria. Então, a criança, ela vai usar isso como mecanismo de defesa. É alguma dor, algum contato com algo desconfortável que ela não está querendo ter e ela começa a meio que criar alguns mecanismos de defesa inconsciente para amenizar e para dar uma fugida da dor. Só que se os pais percebem que isso está sendo usado de forma exagerada, porque os mecanismos de defesa, eles servem para nos proteger. São aqueles recursos que a gente lança a mão no inconsciente para que a gente não surte, assim, não saia da realidade. Só que eles não podem ser usados em exagero. Até os adultos mesmo, se começam a usar mecanismos de defesa demais, negação demais, tem algo de errado. Então, isso tem que ser trabalhado. Então, a criança, ela pode sim negar por algum momento, mas não pode ser exagerado, porque se passar pelo mecanismo de defesa de negação por um tempo muito duradouro, ela vai deixar de ter o desenvolvimento normal. Então é quando os pais olham e falam, poxa, as crianças da idade do meu filho já conseguem fazer isso, já conseguem se desenvolver nisso, e eu vejo que meu filho não está indo. Ou mesmo no contexto familiar, a criança não responde a alguns estímulos. Se o pai percebe e fica desconfortável com o desenvolvimento da criança, busca uma ajuda profissional e aí o profissional vai te dizer se realmente passou do ponto, se é algo que ainda está sutil ou se é algo que já agravou. E aí eu digo que a melhor forma é procurar um profissional. Não tentar descobrir sozinho ou não tentar adivinhar se já está ruim ou não. Então, busca logo o profissional e o profissional vai conduzir da maneira correta. Eu fui muito forte quando perdi a minha mãe em 1999. Mas hoje chamo outras pessoas de mãe e eu me lembro que a minha mãe dizia, vocês só vão me dar valor depois que me perderem. Hoje eu choro muito a perda da minha mãe, é o Jairo Santos de Porto Velho. Provavelmente o Jairo, ele não teve a oportunidade de viver o luto do jeito que deveria viver. Então, talvez naquele momento usou muito mais um mecanismo de negação, de aceitar que a mãe realmente tinha realmente falecido. Então, algumas pessoas fazem isso por um bom tempo. E aí é como se a ficha caísse um pouco atrasada. E quando a ficha cai um pouco atrasada, é como se a pessoa ficasse tentando compensar de alguma maneira, tentando fazer esse resgate de uma forma inconsciente da pessoa que já não está mais aqui. Então, assim, Jairo, eu não sei se hoje você se sente confortável
ou se essa busca por chamar outras pessoas de mãe é algo meio que te deixa feliz, mas que você sabe que não é real. Então eu não sei em que proporção você usa isso. Então a gente só saberia te dizer se realmente tem um luto mal elaborado ou não, se você tivesse em análise, se você tivesse em set terapêutico. Mas assim, pelo fato que você relata aí, de repente é interessante você buscar uma ajuda para ver se você já conseguiu realmente resolver de fato esse luto que você precisa ter concluído, ou já ter fechado ou ainda fechar. O Arlen da Alvoradão quer saber o seguinte: quando uma pessoa não sente a perda do ente querido e não chora, significa algo negativo? Não, de jeito nenhum, porque as pessoas têm padrões diferentes de externalizar as emoções. Então, não necessariamente o que não chora está sofrendo menos do que o que está chorando muito. Então, é muito importante as pessoas entenderem e respeitarem os padrões diferentes, as formas diferentes de funcionamento de cada um. Então, não dá para medir sofrimento por quantidade de choro ou ausência de choro, não, de jeito nenhum. Qual a forma de preparar a criança para... A forma de preparar uma criança, entendo que seja assim, não seria indicado, para esclarecer, não seria indicado por meio da religião o que vai acontecer na vida após a morte? Sim, a gente não pode descartar a base religiosa da família. Porque, assim, as pessoas, por exemplo, espíritas, eles têm uma crença que é muito mais fácil administrar e lidar com a morte do que pessoas que não vivem o espiritismo. Então, a base religiosa daquela família, ela vai sim ajudar ou não na aceitação da perda. Então, o contexto religioso, ele é relevante sim, ele deve ser levado em consideração. Não que vá tirar, não porque os espíritas têm essa base de trabalhar e de ver a morte de uma forma diferente, que eles não sofram. Mas é algo um pouco diferente e algumas vezes muito mais tranquilo para eles do que em outras religiões, sim. E para a gente encerrar, a última pergunta do dia diz assim: bom dia, como podemos lidar com as crianças na escola, nas datas comemorativas, dia dos pais, mães, avós, animais, etc. Nesse caso, quando tem Se a a criança perda... não tiver... Isso. A criança não tem a mãe, aí vem o dia das mães, daí vem a comemoração do dia das mães. Como que a gente consegue lidar na escola com essa criança? É muito importante conversar com a criança sobre a realidade dela. Se tem alguém fazendo esse papel de mãe, que provavelmente alguém ocupa esse lugar, é uma avó ou é uma tia, tem alguém que de repente passa a fazer a função materna. Então falar para a criança que realmente a mãe não está mais ali, mas que tem hoje alguém dando conta do papel que ela deveria exercer e que essa pessoa vai estar representando, e que sabe que isso não vai apagar a mãe do coração dela, mas que ela vai ter alguém ali representando a mãe. Então, com certeza tem alguém fazendo a função materna e essa pessoa deve ir à escola, né? Porque senão a criança ou fica fora da festinha ou fica na festinha meio que se sentindo diferente. Então, ela vai ser diferente sim, mas pode ser amenizado se tiver alguém exercendo e fazendo essa função materna nesse momento. Muito obrigada pela sua participação. E eu deixo um momento para você fazer suas considerações finais, para dizer também onde a gente te encontra, qual é o trabalho principal do psicólogo em relação a essas crianças dentro do contexto familiar. Muitas vezes a família acha que para fazer uma consulta psicológica tem que estar doido, tem essa ideia mesmo, né, preconceituosa de que não precisamos de terapia ou de que a terapia é realmente para curar doenças. E na realidade não é bem assim. Não, não mesmo. Eu gosto de falar da psicoterapia como algo para cuidar da saúde. Eu acho que a terapia ela é muito mais para cuidar da saúde do que da doença. Muitas vezes a pessoa chega no processo psicoterapêutico pela dor e pelo um conflito, por uma doença emocional, sim. Mas ela não fica no processo muitas vezes por isso. Às vezes ela continua pelo processo de autoconhecimento, pelo processo de reorganizar as emoções, de saber que pode estar se fortalecendo cada vez mais emocionalmente. Então, o processo psicoterapêutico é para qualquer pessoa. Eu faço parte do corpo clínico da Clínica de Psicologia do Amazonas, lá nós temos uma equipe. E se você sente que precisa buscar, que precisa de uma orientação melhor, não perde tempo, procura o quanto antes, porque às vezes alguns prejuízos podem ser diminuídos pelo senso de urgência.
Então, se não tiver nada grave acontecendo, o profissional vai trabalhar com você e vai ser um processo curto, mas você já vai saber pelo menos como é que funciona. Então, eu deixo a dica para todas as pessoas se abrirem em processo psicoterapêutico, porque realmente é para qualquer pessoa. Muito obrigada. E para você que está em casa, continua com a gente, porque depois do intervalo a gente volta e você também pode enviar suas participações. 92 é o código de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção e eu estou esperando por você.